Olá, antagonistas! Estamos aqui com o senador Álvaro Dias, que é o senador autor da PEC do fim do foro privilegiado. Essa PEC começou a tramitar no Senado em 2013 e vocês conseguiram, com muita pressão, né, senador, fazer com que essa proposta chegasse ao ponto que ela está. Senador, muito obrigado pela sua presença. Eu queria que o senhor começasse contando para os nossos leitores do antagonista o que é essa proposta de emenda à Constituição do senhor, que muita gente às vezes ainda se confunde o que é exatamente a PEC do fim do foro. Na verdade nós temos uma contradição na nossa Constituição, né? Porque o artigo 5º diz: somos todos iguais perante a lei, para resumir o artigo 5º da Constituição. E na própria Carta Magna nós encontramos dispositivos que asseguram privilégios a autoridades, e não são poucas, mais de 37 mil, mais de 40 mil provavelmente. Esse número é um pouco desencontrado, mas que é muita gente. Exato, seguramente acima de 37 mil autoridades brasileiras são contempladas com esse benefício do foro privilegiado, que estabelece o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, das autoridades maiores, né? Governador do estado é pelo STJ. E no município, prefeitos e etc., no Tribunal de Justiça do estado, e secretários, né? As pessoas que acompanham o processo político sabem que muitas vezes o presidente da República nomeia determinado amigo para o ministério para conferir a ele o foro privilegiado. Imagina, senador. Não, isso não acontece. E no estado também ocorre muito disso, né? O governador nomeando amigo, secretário de estado, chegam até a criar secretaria para oferecer como presente a um amigo, a fim de que ele tenha esse guarda-chuva do foro privilegiado. Bem, essa é uma questão essencial que diz respeito a conceito, né? Somos todos iguais perante a lei ou não somos todos iguais perante a lei? Mas existe a outra questão, que é mais pragmática, né? Que é a da impunidade absoluta, porque não há julgamento. Até 2011 nós tivemos só 4 autoridades condenadas pelo Supremo Tribunal Federal. Depois veio o mensalão com Joaquim Barbosa e tivemos algumas condenações, né? Mas nos últimos anos tivemos 68% das ações prescrevendo, e das que foram julgadas tivemos apenas 1,078, portanto menos, aliás, 0,78, portanto menos de 1% de condenações. Então é o Instituto da Impunidade, é o paraíso da impunidade. Por essa razão nós estamos acabando com o privilégio de cima embaixo, não é? Nenhuma autoridade no país ficará com esse guarda-chuva, não haverá pedestal para ninguém, não é? De vereador a presidente da República, de juiz da primeira instância a presidente do Supremo Tribunal Federal, lá do promotor do interior do Paraná até o Procurador-Geral da República, enfim, não há nenhuma autoridade que fique preservada se a nossa proposta for aprovada integralmente. Mas aí, senador, diante desse discurso do senhor, surgem as vozes ocultas que dizem que é preciso ter pelo menos um mínimo de proteção, porque essas pessoas foram eleitas pelo povo e podem ser alvo de perseguição na justiça local. Como é que o senhor responde a esses argumentos? Quem tem medo da justiça busca certamente alternativas, desculpas, não é? Pretextos. Querem aplacar a consciência dizendo que são favoráveis ao fim do foro, mas não querem abrir mão dos privilégios. Então tentam criar alternativas, mudar o endereço do privilégio. O privilégio sai do Supremo Tribunal Federal e vai para uma vara especializada. Inclusive é uma das 4 emendas que já foram apresentadas. Das propostas. Aí quando se diz, olha, mas pode haver perseguição política na primeira instância. Pois na primeira instância o risco de perseguição política deve ser menor, pelo menos é a lógica. Lá o juiz não deve nada a ninguém, porque ele passou num concurso público, não é? Então ele está exercendo a função graças à sua competência, ao seu preparo, passou no concurso público. E no Supremo Tribunal Federal é diferente. Há indicados de presidentes da República que sequer passaram num concurso para a primeira instância.
Então veja que indicação política ocorre no Supremo Tribunal Federal e não lá na primeira instância. Agora, em defesa do Supremo também, é bom dizer que é humanamente impossível para 11 ministros julgarem todos esses casos, todas essas ações. Eles mesmos reconhecem isso. Exato, são mais de 300 ações. Aliás, todos os que se pronunciaram até agora, com uma exceção, se pronunciaram favoravelmente, né? Carmen Lúcia, Celso de Mello, Marco Aurélio, Barroso, Fachin, o ex-ministro Veloso, Aires Brito, todos. O Veloso, inclusive, disse já uma vez em entrevista para nós aqui, senador, que o foro é a raiz de todo o problema da impunidade no Brasil. A ministra Carmen Lúcia disse o seguinte, que privilégio é na monarquia, não na república. O ministro Celso de Mello disse que a nossa Constituição republicana tornou-se aristocrática em função do foro privilegiado. E se nós percorremos o mundo, nós vamos verificar que esse receio de perseguição política não existe, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o Bill Clinton respondeu, no caso Mônica Lewinsky, a um processo no juiz de primeira instância. Então não há... Em outros países, nós percorremos Itália, Alemanha, França, Portugal, Inglaterra, não há foro privilegiado para parlamentares, por exemplo, em nenhum desses países. É o velho clichê, quem não deve não teme? Senão... É verdade. Quando se diz, olha, as pessoas de bem podem se afastar da política com receio de julgamentos na primeira instância, eu digo, mas quem deve se afastar da política não são as pessoas de bem. Neste caso, deve se afastar da política as que não são do bem. Porque, evidentemente, quem é do bem não tem medo da justiça, sabe que a lei protege quem faz o bem, não há esse risco. E se há tanto medo assim, alguns contrários ao foro, mas como bem disse o senhor, se dizem favoráveis ao foro, mas se você conhece melhor os argumentos da pessoa, você vê que ela, na verdade ela não é. Alguns dizem que temem a inviabilidade do fazer política diante de tantos processos. Mas será que alguém tem tantos perseguidores, inimigos assim, senador? Inicialmente chegar a tanto processo na diziam, pode chover processos em toda parte do país. Aí essa questão ficou resolvida porque se colocou na nossa proposta ali um dispositivo que diz que é no domicílio. No domicílio. Inclusive é a emenda do senador Ayrton, né? O suplente do Aloysio Nunes. Bom, ele está vindo com outra emenda, mas já está na proposta. Já está lá. Então nem leu, hein, senador? Tem que ler a proposta antes de fazer a emenda, senador. Foi uma sugestão do Anastasia. Quando a Simone Tebet levantou essa questão, ou outros levantaram essa questão, que era uma temeridade, surgiriam ações em todo o país e que o acusado não teria o que fazer a não ser ficar respondendo a todas essas ações. Aí houve essa sugestão do Anastasia e se colocou, o relator Randolfo Rodrigues acolheu a sugestão e está no texto da nossa proposta. Portanto, é uma proposta radical, sim, porque nós temos que ser radicais se nós queremos eliminar esse privilégio, deixar de colocar pessoas no paraíso da impunidade. Nós temos que adotar essa postura de radicalidade, cumprindo realmente a Constituição. O que fica na Constituição apenas é crime de responsabilidade, que está bem definido na lei do impeachment de 1950, que pode ser modernizada. Nós, inclusive, eu apresentei um projeto com base naquele voto que foi considerado exemplar do ministro Fachin, relativamente ao impeachment. Nós aproveitamos um conteúdo desse voto e tentamos aprimorar a lei de impeachment, que é de 1950. Então, o crime de responsabilidade permanece na Constituição, cabe ao Poder Legislativo julgar, trata-se de um julgamento político, mas os outros crimes, que às vezes nós chamamos de crimes comuns, mas não se trata de uma definição doutrinária. Quando falam comum é comum, porque acontece rotineiramente, então são todos os crimes, né? Peculato, corrupção, enfim, todos os crimes estão agora excluídos, né, do foro. Não há foro privilegiado para ninguém se o projeto for aprovado. Você, leitor antagonista, sabe que o foro privilegiado é uma bandeira do nosso site aqui já há um tempo. E só para a gente caminhar para o fim dessa conversa, senador, vamos recapitular aqui a tramitação.
Foram vários os projetos apresentados nesse sentido no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, mas a PEC do senador Álvaro Dias, que foi apresentada em 2013, foi a que mais avançou justamente por esta radicalidade. Estou usando aqui uma expressão do próprio senador, e assim de fato é. Uma proposta radical para se acabar de vez com o fim do foro privilegiado, e não aquela coisa meio foro, né, senador, como a gente viu em várias propostas. Então, passou pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, depois de um muito lenga-lenga, né, senador? Tentaram retirar. Tentaram retirar, 3 adiamentos, o presidente não chegou, perdeu o voo da Paraíba, mas deu tudo certo. A gente venceu essa batalha na CCJ em novembro do ano passado. O senador Eunício de Oliveira, porque o Renan disse que não ia pautar de jeito nenhum enquanto ele era presidente, ele jogou para frente e o Eunício pautou finalmente. Nós tivemos 50 assinaturas, né, para o regime especial de urgência, e aí o senador Eunício, evidentemente, acolheu em função da vontade da maioria esmagadora dos senadores. Né? A questão sempre foi colocar em votação, porque coragem para votar contra é difícil de encontrar, né? Por essa razão, nós temos alguma esperança, inclusive, de rejeitar as emendas para que o projeto não seja deformado. Porque há uma tentativa de deformação da proposta, né? De redução dos seus efeitos. Então nós temos que trabalhar contra essas emendas. Vamos deixar bem claro, então, o senador está falando aqui dessa tentativa de desfigurar, e foi o que foi feito, por exemplo, nas 10 medidas lá na Câmara, né, senador? Há, por exemplo, uma emenda do senador Fernando Bezerra Coelho, que na verdade ele diz que é a favor do foro, mas que antes da Justiça Comum julgar os políticos, as autoridades, o Supremo Tribunal Federal ou qualquer outro tribunal superior, depender da autoridade, faria um filtro, né? Nós aí criamos mais burocracia, né? Ampliamos a lentidão dos procedimentos. Nós estamos fortalecendo exatamente a tese da impunidade, que é para não ocorrer julgamento, para estabelecer aí um cenário favorável. Quanto tempo vai demorar para se fazer essa avaliação? Não pode ser o promotor, tem que ser o Procurador-Geral da República, depois tem que haver um filtro. Então, realmente, são alternativas que reduzem o impacto da proposta. Por se tratar de uma PEC, senador, só para finalizar, é preciso passar no plenário do Senado em 2 votações, né? Para a primeira votação, em primeiro turno, são necessárias 5 sessões, e amanhã, terça-feira, hoje nós estamos gravando esse vídeo na segunda-feira, amanhã, terça-feira, o que tudo indica, a última. Teremos a 5ª e última sessão, mas por conta das emendas, o processo volta para a CCJ e a expectativa é de que entre na pauta já dessa quarta-feira, senador. Nós desejávamos fazer com que essas emendas fossem discutidas no próprio plenário do Senado. Como aconteceu com a PEC do teto. Exato, evitando o retorno à Comissão de Constituição e Justiça. Mas, infelizmente, nós não temos essa força, né? Então, vamos ter que submeter a Comissão de Justiça a um compromisso de que terá prioridade na Comissão de Constituição e Justiça. O próprio relator, que é o senador Randolph, pretende oferecer parecer imediatamente, de forma célere, as emendas e colocar à disposição do presidente da comissão para que ele possa colocar na pauta e nós possamos deliberar. Lembrando que o presidente da CCJ atualmente é o Edson Lombão, um dos investigados na Operação Lava Jato. E, senador, para finalizar, a conversa é muito boa, esse assunto interessa bastante a nós e ao senhor também, certamente, mas há também uma tentativa clara de se aproveitar esse clamor aí do foro privilegiado para se aprovar antes o famoso projeto de abuso de autoridade. Como se nós não tivéssemos lei alguma sobre abuso de autoridade. É bom colocar, claro, não há um vácuo na legislação que está se pretendendo preencher. Nós já temos lei de abuso de autoridade. Temos, inclusive, lei para o que reclamam de vazamentos, que dizem vazamentos criminosos. Existe também lei para isso, para punir vazamentos. Eu indago quantos dos investigados na Operação Lava Jato já procuraram a justiça para valer-se da legislação existente sobre abuso de autoridade, se acham que houve abuso de autoridade. É uma boa pergunta. Então, é uma pergunta que deve ser formulada. Portanto, essa precipitação não passa da tentativa de alguns de armarem-se contra investigadores e julgadores. Obviamente, aqueles que sentem investigadores nos seus calcanhares temem as consequências da investigação e criam artifícios que podem, sim, evidente, serem vistos como tentativa de intimidação. Eu, particularmente, não acredito que estes que estão envolvidos,
os promotores, os procuradores lá no Paraná, a partir de Deltan Dallagnol, juízes a partir de Sérgio Moro, têm um receio de qualquer legislação de abuso de autoridade. Eu acho que vai prevalecer. Já deixaram aí, isso claro também em várias entrevistas. Vai prevalecer aí o interesse nacional, né? Agora, o que não prevalece da parte dos que querem votar precipitadamente uma lei de abuso de autoridade é o interesse nacional. O que está prevalecendo é, sim, o interesse próprio de alguns, né? Porque, na verdade, nós não estamos, neste momento, habilitados a uma discussão sensata, madura, equilibrada sobre uma legislação dessa natureza. Nesse clima de revanchismo, de nervosismo exposto, certamente nós não temos o cenário ideal para apresentarmos ao país uma legislação moderna sobre abuso de autoridade. Sobretudo com essa experiência vivida agora pela Operação Lava Jato, eu imagino que depois dela nós teremos mais inspiração para modernizar a nossa legislação. Chegamos até aqui, nós vamos até o fim. Então, próximo passo é acompanhar, assim, com olhos bem abertos e bastante atenção, essa reunião da CCJ na próxima quarta-feira. Senador, a participação dos leitores antagonistas, do povo mesmo, do povo de bem desse país, foi fundamental para essa PEC chegar até aqui, mas ainda falta um bocadinho. Sem né? dúvida. Por favor, faça esse clamor aqui a todo mundo que está nos acompanhando. Aliás, nós temos que destacar, não se trata de agradecer, mas destacar o papel do antagonista, né? Que foi uma ferramenta política nas mãos da população para essa pressão legítima que se exerceu nos últimos dias, aí, a fim de que esse projeto pudesse ser votado, né? Então, continua importante essa ferramenta política acionada aqui por vocês do antagonista, né? É fundamental. E a participação popular. Acho que através das redes sociais, sobretudo, se eventualmente tivermos alguma manifestação pública, não é? Tudo é importante, mas a pressão sobre o Senado Federal agora é essencial para a aprovação dessa matéria. Obrigado pela visita, senador Álvaro Dias, autor da PEC do fim do foro privilegiado. E fim do foro privilegiado significa fim do foro privilegiado. Não é meio foro, nem mais ou menos foro. Nós vamos em busca do fim do foro privilegiado e vamos continuar acompanhando aqui no site O Antagonista toda essa tramitação até o fim. Obrigado pela sua companhia, até uma próxima. Foi o que disse